a Deus de uma forma unida. Eles clamam em Apocalipse 4, ele diz que eles clamam dia e noite, incansavelmente, eles não cansam, dia após dia e noite após noite, eles clamam, ou seja, diz santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Todos os dias eles clamam, eles adoram ao Senhor. Ele ouviu a voz desses serafins, e por causa de ouvir a voz desses serafins, ele começou a dizer assim, enquanto outra coisa que nós observamos aqui neste capítulo, a Bíblia diz que eles clamavam uns aos outros, até eles não precisavam de olhar para quem estava sentado no seu trono, não, eles preparavam uns aos outros, porque eles fechavam os seus rostos, fechavam os seus pés, e com duas voavam, e eles clamavam uns aos outros, falando santo, dizendo santo, santo é o Senhor dos exércitos. Já Isaías entendeu que nosso Deus é um Deus santo, um Deus puro, um Deus que não há pecado, um Deus que abomina o pecado. Já por causa de voz que ele ouve Isaías, por causa de ouvir essa voz dos serafins que louvavam, né? que clamava a santidade do Senhor, ele começou a se humilhar. Ele é santo. Outra coisa que nós observamos aqui, amados irmãos, e os serafins também eram santos, né? Mas a pensar que os serafins eram santos, eles disseram assim, a pensar que nós fomos criados santos, existe alguém maior do que nós. A ponto que a humildade desses anjos, amados irmãos, eles cobriam os seus rostos, cobriam os seus pés, e com duas voavam. Eles falavam assim. Com outras palavras aqui, nós entendemos o que esses serafins nos ensinam. Esses serafins, a pensar que estava acima, diz a Bíblia no versículo 2, estava em cima e adoravam, cobriam os seus rostos, cobriam os seus pés. Com outras palavras, falavam o quê? Falavam assim, nós não somos nada, Isaías. O dono é esse que está sentado no seu trono. Ele é que é santo, santo e santo. Ele é que é o dono do universo. Em que Apocalipse, João escrever a revelação que ele tinha na ilha de Patmos, ele diz assim, eles falam santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Porque todas as coisas tu criaste. A revelação que tinha o apóstolo João. Também Ezequiel também tinha a mesma, diferentemente ele viu os 4 animais. Os mesmos serafins que cantam santo, santo, incansavelmente e louvando o Senhor. E outra coisa que ele viu é o chamado dele. No versículo 8, em que por causa de ele ouvir a santidade do Senhor e ele se humilha e os seus pecados são purificados, já o Senhor começa a chamar o profeta Isaías. A quem enviarei? E outra coisa que nós precisamos de entender aqui, o chamado de profeta Isaías já não incluía a Trindade. Amém? Já não incluía ele. A própria Bíblia no versículo 8 nos diz, depois disso ouvi uma voz que dizia, a quem enviarei, que há de ir por nós. Significa, a Trindade plena vontade era de enviar. Mas antes do profeta Isaías de ser enviado, a primeira coisa ele sentiu a sua miséria. Porque se fosse o profeta Isaías não sentiu a sua miséria e os seus pecados não foram perdoados, ele não poderia ser enviado. A pensar que ele profetizava, né? Profetizava, mas fazia um culto de uma forma civilizada, um culto habitual, um culto religioso, um culto familiar, um culto sem a presença, um culto em que Deus não estava lá. Só que nesse dia Deus desceu e mostrou a glória a profeta Isaías. Amém. E outra coisa que ele viu, não somente do chamado. Deus lhe chama e
e lhe comissiona, isto é, missão, lhe dá missão. Se formos a ler no versículo 9 a 10, nós vamos entender que Deus lhe manda, e diz assim, e então disse ele, vai, disse a este povo. Porque o propósito desse profeta era de ir profetizar para o povo, porque o povo estava desesperado. Em vez de ser desesperado da morte desse rei, o povo não adorava a Deus de verdade. O povo fazia as suas vontades. O povo não queria ouvir a voz do Senhor. A pensar antes do profeta Isaías ter esse tipo de visão, traz algumas mensagens lá nos capítulos 5, outros capítulos, principalmente no capítulo 1, mensagem de arrependimento. Em que o próprio Isaías fala assim, mesmo que os seus pecados, se formos a ler no capítulo 1, versículo 18, ele diz, mesmo que os seus pecados sejam vermelho como escarlate, vermelho significa, você pensar que não vai ser perdoado, vai ser purificado, os seus pecados vai ser como neve. Amém? Vai ser como neve. Então, Deus lhe comissiona, lhe envia para poder ir pregar, para poder ir falar com aquele povo. Já por causa de Deus lhe enviar para ir pregar, lhe informa como o povo iria se comportar. Deus começa a explicar que onde você vai, este povo pode ir lhe falar que vocês ouvem, mas de fato não entendem nada. Bem que estão a ver, mas na verdade não percebem. Encorda o coração, endurece os seus ouvidos, e este povo, com outras palavras, Deus falava para o profeta Isaías que esse povo, quando você vai falar, vão fechar os ouvidos, não vai te ouvir.